Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado, dia 10 de abril, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também com uma oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Convido você a rezar comigo a leitura orante da Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão por mais um dia que desperta, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Nós Te agradecemos, Senhor, por todo o dia de hoje. Oferecemos nossas orações e obras, pensamentos e palavras, alegrias e sofrimentos, e que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja nosso guia, nosso amparo durante todo este dia. Amém. Meu irmão, minha irmã, a presença de Jesus é vivificante e transforma a nossa vida. Caminhemos firme na fé em Cristo ressuscitado. Abramo-nos à ação do Espírito Santo que ora em nós. Ó Divino Espírito Santo, ensinai-nos tudo quanto Jesus ensinou. Dai-nos inteligência para entender, memória para lembrar e vontade dócil para praticar. Um coração generoso para corresponder aos teus convites. Amém. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Marcos capítulo 16, versículos 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Procure fazer a leitura do Evangelho de hoje atentamente. Este é o momento de compreendermos o texto. O que diz para você? Procure ler com calma, silenciosamente. Depois, leia-o novamente em voz alta e pausadamente, repetindo as palavras que mais lhe chamaram a atenção. O texto, na realidade, conclui o Evangelho de Marcos fazendo um relato das aparições do ressuscitado. A figura de Maria Madalena tem grande destaque nos Evangelhos. A expulsão de 7 demônios significa a mudança verificada em sua vida depois de conhecer Jesus. Ela esteve presente em oportunidades importantes, inclusive junto à cruz, e foi a primeira a encontrar-se com o Senhor ressuscitado. Não há dúvida de que ela ocupa um lugar importante entre as amigas de Jesus. O final do Evangelho de Marcos é um envio para a missão, apesar da oscilação da fé dos apóstolos. É a 8ª vez que Marcos emprega a palavra Evangelho. Aqui a perspectiva é a mais universal possível: batizar e anunciar a Boa Nova ao mundo inteiro. O que o texto diz para você hoje? Vamos trazer o texto para a nossa vida? E de que forma a palavra de Deus está em sintonia com a realidade em que você vive? Como é a sua relação com o Mestre? E quais sentimentos a palavra de Deus despertou em você? Fique em silêncio por alguns instantes para compreender melhor o sentido deste testemunho dos que fizeram a experiência da ressurreição. São Francisco de Assis nos aconselhou com as seguintes palavras: pregai sempre o Evangelho e, se for necessário, também com as palavras. A atitude, testemunho de vida, as obras precedem as palavras no anúncio do Evangelho. No anúncio, vossas palavras
não podem ultrapassar, nossas palavras não podem ultrapassar nossas ações ou nosso testemunho de vida. Um provérbio do latim diz o seguinte: verba movent, exempla traunt. As palavras movem, os exemplos arrastam. A missão não se limita a um programa ou projeto, mas é compartilhar a experiência do acontecimento do encontro com Cristo, testemunhá-lo, anunciá-lo de pessoa a pessoa, de comunidade a comunidade e da igreja a todos os confins do mundo. Pregar ou evangelizar é partilhar a experiência do encontro com o Senhor Jesus ressuscitado, que modificou a vida de muita gente na história da humanidade. Modificou a vida de quem prega ou evangeliza. Para todos os evangelizadores, o Papa Francisco, na sua exortação a Evangelii Gaudium, escreveu: na doação a vida se fortalece e se enfraquece no comodismo e no isolamento. De fato, os que mais desfrutam da vida são os que deixam a segurança da margem e se apaixonam pela missão de comunicar a vida aos demais. Quando a Igreja faz apelo ao compromisso evangelizador, não faz mais do que indicar aos cristãos o verdadeiro dinamismo da realização pessoal. Aqui descobrimos outra profunda lei da realidade. A vida se alcança e se amadurece à medida que é entregue para dar vida aos outros, isto é, definitivamente a missão. Consequentemente, um evangelizador não deveria ter constantemente uma cara de funeral. Recuperemos e aumentemos o fervor de espírito, a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com lágrimas. E que o mundo do nosso tempo, que procura, ora na angústia, ora na esperança, possa receber a boa nova dos lábios, não de tristes, impacientes ou ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho cuja vida irradia fervor, pois foram quem recebeu primeiro em si a alegria de Cristo. Espero que todas as comunidades se esforcem, diz o Papa, por atuar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas como estão. Neste momento, não nos serve uma simples administração. Constituamo-nos em estado permanente de missão em todas as regiões da terra. O Evangelho convida, antes de tudo, a responder a Deus que nos ama e salva, reconhecendo-o nos outros e saindo de nós mesmos para procurar o bem de todos. A igreja em saída é uma igreja com as portas abertas. Sair em direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa correr pelo mundo sem direção, sem sentido. Saiamos, sim, saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Repito aqui, para toda a igreja, aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes e aos leigos de Buenos Aires: prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. O que o texto o leva a dizer a Deus? Este é o momento do diálogo com Deus. Louve e agradeça o Senhor Jesus ressuscitado, Ele que é a alegria, Ele que é a nossa esperança e a nossa força. Ó Senhor Jesus, verdadeira luz que ilumina a humanidade, viestes do Pai para ser nosso Mestre e nos ensinar seu caminho na verdade. Vida e Espírito são as palavras que nos destes. Concedei-nos conhecer os mistérios de Deus e suas incompreensíveis riquezas, e mostrai-nos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus que em vós estão guardados. Fazei com que a palavra habite em nossa vida e ilumine nossos passos. Fazei com que a palavra se espalhe rapidamente e chegue até os confins da terra.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual é a aplicação da palavra de Deus em sua vida hoje? O que você se propõe a viver e como pretende atingir esse propósito? O que você se propõe a viver hoje? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um sábado muito abençoado e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.